Agora então vamos falar do El Niño, Laninha, essa história. Vamos lá, o El Niño então é um fenômeno oceânico atmosférico, acontece na parte tropical do Oceano Pacífico, mais da metade do Pacífico em sentido agora para a América, tá? Ele não vai mais além ali, que a gente chama de setor El Niño 3, número 4, 3.4. O El Niño esse setor tropical é separado em zonas, tem a zona 1 e 2, são menorzinhas, depois tem a 3 e a 4, e tem uma interface entre a 3 e 4, assim, né? Que a gente fica olhando mais ali com os satélites, temperatura da superfície do mar e, se for possível, com as boias, o perfil de profundidade. Né? Tem que olhar o perfil de profundidade, porque a água tem que esquentar nessa camada de mistura também. Senão ela não esquentar, não acontece nada. Então, o que acontece? Nós temos uma circulação antártica, que dá a volta na Antártida toda, que é a chamada CCA. Ela tem duas derivadas assim, bem interessantes, que inclusive com outros componentes, mas uma é a de Humboldt, que é um grande geógrafo, né? Homenagem a um grande geógrafo, que passa aqui pela oeste da América do Sul. A Benguela, que passa ali na África, né? Mesmo sentido. Muda completamente o clima da região, né? Que é muito seco. Influencia o Brasil aqui ou não? Não, influencia mais o pessoal da Argentina e o Chile. Né? No Brasil, muito pouco, praticamente quase nada. E aí ela deriva, então, ao sul do Equador e vai fazer seu ciclo até chegar lá na Oceania. Então, é mais ou menos esse ciclo aqui. Ela é fria até enquanto ela encontra quem chega no Equador, ela vai mudando de temperatura e vai sendo as transformações. O desnível do oceano por causa da atmosfera, porque a atmosfera tem peso, então ela está em cima, é um fluido em cima de outro, então conforme ela se alivia ou se ela pesa mais, ela também aperta o oceano, né? O pessoal não tem muita noção disso, mas tudo está se mexendo, né? Nossa, curioso. Só isso daí dá um desnível de meio metro. Meio metro entre o Atlântico e o Pacífico? Não, nas bordas do próprio Pacífico. Que era o cenário mais catastrófico do IPCC. Eu falei, isso já acontece na natureza. Meio metro? Meio metro. Porque o Atlântico e o Pacífico tem uma oscilação também, né? Também tem diferença. Lembra que a Terra tá rodando, né? E o oceano, diferente da atmosfera, tem borda, né? Então essa borda empurra a água também. Então tem uma corrente, vamos dizer assim, de circulação de ordem zero, né? Muito longe da realidade, mas que a gente pode imaginar. Se você tem uma coisa empurrando para cá, a água vai querer sair por aqui, né? Então é mais ou menos isso que a gente pode imaginar, sendo bem raso aqui na explicação. Mas, então as águas circulam por superfície na corrente de Humboldt e ao mesmo tempo, como você tem esse desnível, também sai uma água de subfundo que é chamado de ressurgência, né? Aquele afloramento de águas frias que nós também temos junto. Então junta as duas coisas frias. E isso aí vai seguindo. A dado momento, não sabe por que essas coisas meio que param. Então a água para, e você está na parte tropical, radiação solar em cima bombando, também esquenta em superfície, embaixo também às vezes começa a esquentar, 100 metros, 150 metros. Cara, aquilo é uma bomba atômica, né? A água não circula, ela fica parada ali? Ela simplesmente para. A circulação são Mas se um lado está quente e outro lado está frio, a tendência não é na água se misturar. Pois é, mas aí você tem o oceano, você tem uma circulação que é a de leste, que seria dos ventos alísios, né? Então você tem uma combinação de atmosfera, de oceano e depois a interface das duas coisas. E às vezes ela faz um movimento vertical tão intenso que ela quebra essa circulação. A gente já não sabe muito bem como é que isso funciona, mas que é chamada célula de Walker, né? Uma célula zonal, quer dizer, a zonal que anda mais na linha dos paralelos, né? Então vai por aqui, volta por cima, vai por aqui. Essas quebra em duas, também tem que fazer bastante esforço mental, que é um negócio que anda 13 mil quilômetros certinho, né? A gente fala isso, de novo, modelo de ordem zero, só para explicação. Ela quebra um pouco, acelera, diminui, né? Mas quando tem o El Niño, ela quebra mesmo, ela rompe. Ela rompe a um modo de que, inclusive, ela inverte o sentido. Por isso que a umidade vem depois em sentido América, né? Volta, sai do Pacífico e vem para o continente. Em vez de ir lá para os japoneses, lá para a Oceania, né? Vem para cá. E o El Niño vai alterar, além daqui do Brasil, vai alterar quais países? A América inteira ele altera. As duas fases, o Laninha e o El Niño. As duas fases alteram drasticamente a América toda e depois vai também interferir na Oceania, Japão um pouquinho também. O Japão um pouquinho, mas a Oceania muito, né? Porque a Oceania ainda é um corredor que continua, né? A ligação com o Índico.
E por que ele alterou a maré? Você explicou. Agora, por que altera aqui o clima? O que São Paulo tem a ver com o El Niño? Então, é isso aí. Aí, esquentando, ele começa a mandar... Imagina, então, é uma bomba relógio que a gente estava falando, né? Você está com essa camada de mistura muito quente, água quente, vai fazer o quê? Puf, vai pipocar para a atmosfera conforme vapor. E isso aí cresce, fica explosivo, né? Aquele processo convectivo que a gente falou da troposfera, ele se torna explosivo, autoconvectivo. Então, começa a crescer nuvem, que nem louca. Assim. Enche de umidade, enche de umidade, enche de umidade. Começa a chover muito, tanto é que chove um pouquinho mais ao norte do Equador. Você vê que a salinidade é menor. Olha, tudo é louco, né? Diminui a salinidade. É uma loucura. Você começa a estudar e você fala assim, meu Deus, onde que eu começo? Aí, como é tudo coisa circular, você não sabe onde você começa. Entendeu? As coisas como são muito difíceis, muito complexas, e o pessoal acha que é tudo trivial. Você começa a separar, usar a teoria dos sistemas para explicar essas coisas, que é vamos dizer assim, um início, um chute inicial, você já fica louco achando quadradinhos, né? Esse quadradinho tá ligado com esse. Mas enfim, esquenta muito, essa umidade vem então em sentido agora à América. E a primeira coisa que ela vai encontrar é o quê? Os Andes. Os Andes, uma barreira monstruosa. Uma barreira enorme lá. Enorme. Só que o pessoal pensa que os Andes, que a gente lembra da escola, né? Fazer um triângulo assim. Não, são um monte de triângulos, né? Então, tem uma parte de ascensional desse ar. Conforme ele sobe, a pressão diminui, a temperatura também, porque as parcelas vão expandir. Então, a umidade que está lá dentro condensa e começa a chover. Então, a face que está a barlavento dos Andes começa a receber chuva. Só que passou de 2.000 metros, a temperatura está muito mais baixa, 2.000, 2.500, 3.000 metros. Neva. Cara, não acaba a umidade. Você está falando do Pacífico. Então, eu sempre falo para os alunos, cara, imagine um trem com uma composição de água, que ele vem... Aí ele começa a descarrilar nos Andes. Só que a inércia que tudo isso tem vai empurrando essa salsicha. Descarrila a locomotiva, passa por cima, pula o outro, vai indo pro outro, e vai indo, e não para. Aí chega do outro lado, tem o quê? Tem um outro trem que tá vindo do Atlântico, né? E aonde? Em cima da Amazônia. Aí junta os dois. Não tem... A quantidade de umidade é tamanha... Para 18 quilômetros de troposfera, que a troposfera fala, cara, não aguento. Se a troposfera pode falar assim, eu não aguento trabalhar com isso aqui. Manda isso aqui para outro lugar. Aí começa a descer. A circulação atmosférica em cima do Brasil anticiclônica puxa, né? Lá da parte da zona amazônica, vai descendo Rondônia, Mato Grosso do Sul, os estados de São Paulo, para chegar ao Rio de Janeiro, mas em geral nos estados do Sul. E acontece toda essa desgraça, porque é um trem de umidade que não para mais. Ele só vai parar quando chegar lá no Atlântico Sul. E aí ele entra em outra, né? E essa é a circulação que está acontecendo. Nós estamos falando de milhões de litros d'água passando, que o pessoal fica chamando de rios voadores. Rios voadores. Essa bobagem, não tem nada a ver. Esse negócio é um negócio que a escola francesa já falou isso aí no começo do século XX, eles começaram a falar esse negócio. Falaram, olha, não é isso aí, então não chama de rio voador, é um fluxo atmosférico. Depois a escola de Chicago, inclusive, não usa esse termo, né? Não usa. Jato de nível baixo, úmido, advecção, tem outros nomes, né? E o Laninha? E o Laninha, então, é exatamente o processo inverso, né? Então, se o El Niño, ele estopa esse negócio, para, né? E vem tudo aqui para a América, o Laninha é a circulação normal, então seria seguir, o Laninha acelera isso ao máximo. Então, quando você acelera isso ao máximo, porque os ventos ficam muito intensos da célula de Walker, bom, você está tratorando água do Pacífico Leste para o Pacífico Oeste, né? Certo? Está tratorando, assim, 13 mil quilômetros de água sendo empurrada. É como se fosse aparecer um buraco aqui, né? Empurrando para cá, buraco. Esse buraco tem que desaparecer. Tem que desaparecer. Então, de novo, a natureza vai tentar equilibrar. Quando ela equilibra, vem mais água fria de subfundo, né? É o melhor momento para as pescas do Chile, né, do Equador, do Peru. O pessoal, a pesca explode, porque a água é extremamente cheia de nutrientes, limpíssima, né? Aí você tem a fotossíntese que acontece por causa da radiação solar. Então a pesca bomba. Só que essa água fria vai, então, tomar toda a parte tropical do Pacífico. Aí ferrou, você não tem mais formação de nuvens, né? Porque você tá levando a atmosfera a um estado mais basal, né? Você não tem umidade para você querer crescer. Você inibe a formação de nuvens, começa a ter a radiação solar de novo, né? Você liga um mecanismo, liga o outro, né? Então, você nunca sabe quando que esses dimers vão mudar. Só que o grande problema é
você está empurrando essa água fria, você está inibindo a formação de nuvens durante todo o processo, mas ao mesmo tempo você está esquentando essa água. E quando ela estiver quente, ela vai parar onde? Lá em cima dos caras, na Austrália, no Japão, vai passar o corredor das Filipinas para ir até o... Nossa, vai até as Filipinas. Vai embora, né? você vai embora. Lá forma os Willy Willy, são os tipos de furacões deles, né? Aí se afoga os australianos, né? Eles ficaram 3 anos morrendo afogados. De tanta chuva? Tanta chuva. Todo esse processo que a gente vê que está acontecendo mais ou menos no Pacífico, acontece numa região oceânica, que é a Oceania, né? Lá é a exceção, né? É mais água do que continente. Então os caras estão suscetíveis a tomar aquela bordoada de chuva. Sydney fica embaixo da água. E aquilo é muito plano, então chove toda aquela água não vai escoar, ela fica inundando tudo. É um terror para os caras. Eu falo, a Austrália é o continente do capeta, né? Porque tudo ali é pior, né? Do lado tem a Antártida jogando a massa fria pelo sul, aqui tem a parte tropical quente, então você tem uma biodiversidade feroz de animais marinhos. E tem um né? deserto no meio. Tem um deserto no meio, acho que a rocha mais velha exposta no planeta, acho que está lá, acho que ela tem 500 mil anos, se não estiver enganado, o pessoal da geologia depois me corrige. Mas é um continente assim que é meio bizarro nas coisas que acontecem nele, tanto a parte oceânica quanto a continental. Mas eles passam na Laninha eles passam 3 anos. Aí aqueles países insulares falam, nós estamos nos afogando por causa do aquecimento global. Não é. É esse processo que está acontecendo. Aí o sujeito vai querer fazer a casa na linha de costa e acha que não vai tomar bordoada quando passar uma trovoada. Vai! Né? Então tem muito disso. Olha, o mar está subindo. Pô, mas o mar só sobe esse dia? Os outros dias ele não sobe? Não, os outros dias ele não sobe. Aí você vai ver o quadro meteorológico, claro, tem um ciclone ali perto, o ciclone vai levantar ondas com 3, 4 metros de altura, vai pegar a tua casa. Aí você fala que é aquecimento global, que o mar tá só subindo. Não é. Então o mar só sobe aquele dia, depois ele fica em casa. Né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.